próprio sangue de Cristo. Isso quer dizer que em cada missa o Cristo morre novamente. Então, o que é a celebração da missa? É a celebração da morte de Cristo. Em cada missa, ele morre novamente. Isto, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Por que blasfêmia? Porque a palavra de Deus não ensina que Jesus pode morrer novamente, que morreu 2 vezes. Não só isso. Olha o que diz Hebreus 9:28. Agora eu vou ler a Bíblia. Assim também Cristo, tendo se oferecido o quê? Uma vez, para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá 2ª vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Cristo não pode morrer em cada missa. Cristo morreu uma única vez no Calvário. E esta única morte foi toda suficiente para a salvação da humanidade. Mas quando você participa de uma missa, você está participando novamente da morte de Cristo. E isso, à luz da Bíblia, é uma blasfêmia. Existe um outro autor, Rouet, escreveu esta obra, A Missa na História. E na página 115 ele declara: a missa é um sacrifício oferecido pelos vivos e pelos mortos. Mas nós vimos aqui que a pessoa que morre, ela entra por um estado de inconsciência até a ressurreição. E quando da morte da pessoa, ela já morre salva ou morre perdida. Só que a missa é celebrada até em favor dos mortos. Mas como você pode acreditar algum mérito a quem já morreu, se a história da salvação dele já foi definida? Se ele já morreu salvo, morreu perdido? Logo, isso também é um ataque à doutrina do santuário. Segundo ponto, segunda doutrina que é um ataque ao santuário. A intercessão única e exclusiva de Cristo no santuário celestial foi substituída pela mediação espúria da Virgem Maria, dos santos mortos e do clero romano. Então, essa doutrina de intercessão ou mediação é também um ataque ao santuário. Por quê? Porque tira Cristo do papel de mediador e coloca a Virgem Maria, os santos e o clero romano. A Virgem Maria como estando junto ao Pai, sendo mediadora, os santos como estando no céu, com poder de fazer milagres, e o clero romano estando na terra, com poder de perdoar pecados. Isso é um ataque ao santuário. Por quê? Porque na doutrina do santuário nós aprendemos que Cristo morreu para ser nosso advogado. Ele é o único que nos pode reconduzir ao Pai. Por quê? Porque ele é Deus homem. E sendo Deus, ele segura o braço divino. E sendo homem, ele segura o braço do pecador. Ele pode nos reconectar a Deus. E só ele. O catecismo que eu estou segurando na página 273 diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme é seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Aí eu pergunto para você que é um sincero católico, aonde está na Bíblia que Maria ressuscitou? Aonde está na Bíblia que ela foi assunta aos céus? Aonde está na Bíblia que agora ela foi declarada por Deus a Rainha do Universo? Aonde que está na Bíblia que eu tenho que buscá-la para que ela interceda por mim junto ao Filho ou junto ao Pai? Isso não está na Bíblia. Isso está no catecismo. Isso está na tradição romana. Mas você entende que isso é um verdadeiro ataque à Bíblia? Um ataque à doutrina do santuário? Por quê? Porque a Bíblia declara que as pessoas que morreram, elas estão mortas, com exceção daquelas que ela menciona que ressuscitou e já estão no céu, como é o caso de Moisés, Elias e Enoque. Mas mesmo estes que a Bíblia dá nomes, dizendo que já estão no céu,
em momento algum nos é orientado a buscar esses homens, quer seja para intercessão, quer seja para perdão, quer seja para salvação. Não, a Bíblia só nos orienta a buscar a Cristo. Mas como que o diabo ataca o santuário? Quando se ensina que Virgem Maria, Pedro, Paulo, Tiago, eles estão no céu e intercedem por quem está na terra. Ou quando se ensina que quando alguém peca, tem que ir até o sacerdote para buscar o perdão. Essa doutrina nós chamamos de confissão auricular. Só que a Bíblia diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre o Deus e os homens. E quem é esse único mediador? Cristo Jesus, homem. Então, quando eu ensino a doutrina da confissão auricular, que você tem que buscar um sacerdote para ter o perdão dos pecados, isto é uma blasfêmia. Ninguém pode perdoar o seu pecado. E mais, olha o que diz Deus a Moisés em Deuteronômio 18. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Que entre vocês não ache ninguém que queime os filhos, como era hábito de muitos nos dias do povo de Israel, queimar os filhos aos deuses pagãos. Que não se ache esse povo no meio de ti. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. Deuteronômio 18, 10 a 12. Então, o fato de consultar a quem já morreu é uma abominação a Deus. Por quê? Porque quem está morto não pode falar com quem está vivo. Certo? Sim, amiga Lariane? Pastor, nós convivemos com muitas pessoas católicas, né? Então, a gente sempre perguntam para a gente a nossa ideia da Virgem Maria. A gente fala assim, a gente respeita por ser uma pessoa que foi escolhida para gerar, né? Mas que a gente não acredita que ela faz a mediação, né, entre nós e Deus, que é o único, que é Jesus Cristo. Mas aí eles falam que muitas pessoas chegam a eles e falam assim, que não respeitam a Virgem Maria, que ela não teve... E ela teve um papel, assim, né, na história bíblica, porque ela foi escolhida. E a gente tem que ter muita sabedoria para falar isso, né? Claro. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Messias. E quando a gente pensa que Cristo, com 12 anos, discutia com os doutores lá no templo, aonde ele havia aprendido tanto da palavra de Deus, se ele nunca frequentou uma escola dos judeus, ele aprendeu com Maria. Maria é um exemplo de mãe, por partilhar com os filhos o conhecimento da palavra. Exemplo de uma mulher piedosa, que acompanha o filho até a morte, estava lá na cruz. E quando Jesus morre, ele amava tanto Maria que ele se preocupou. E antes de partir, deixaram a casa para ela. E ele virou para João e disse, João, eis aí tua mãe. Maria, eis aí teu filho. O que significa isso? Eu estou morrendo hoje, mas agora vocês cuidem um dos outros até que eu volte. E a tradição, não a Bíblia, mas a tradição cristã ensina que João levou Maria para sua casa e cuidou dela até a morte dela. Então Maria é para nós um exemplo de alguém que se colocou nas mãos de Deus, de alguém que temia Deus, de uma mãe que educou o seu filho nos caminhos do Senhor, é para nós um exemplo. E eu creio piamente na salvação de Maria. Mas aonde ela está hoje? Ela está sepultada, como está Pedro, como está Paulo, Tiago e João, aguardando o quê? A volta do filho dela. Quando então ela receberá o corpo de glória, como todos os salvos receberão. Pastor, uma dúvida em relação ao milagre, né? Ao milagre? Se os santos eles não obram milagre, e por que muitos católicos, no caso, recorrem aos santos e o milagre é atendido, vamos dizer assim? Eu acredito que aconteçam muitos milagres mesmo, eu acredito. A gente sabe pela Bíblia que o santo não pode realizar porque quem morreu está morto, está inconsciente, não pode fazer isso. Só quem tem o poder de operar milagres é Deus. Eu acredito no seguinte,
Deus olha a sinceridade das pessoas. E existem pessoas que pedem com tanta fé, acreditando naquilo que ela foi ensinada. E na sinceridade do seu coração, Deus ouve a prece, a oração. Porque Deus é tão bom que Ele nem mesmo está preocupado se a fama pelo milagre ou se o louvor pelo milagre não for para Ele. E muitas pessoas recebem de fato o milagre e atribuem a um santo. Deus não está preocupado se a honra não vai vir para Ele. Mas a pessoa foi sincera no que ela conhecia, ela exerceu a fé que ela tinha e Deus atendeu a oração dela. Então Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia. Eu acredito que de fato aconteçam milagres, mas a Bíblia é clara em dizer que não foi nenhum santo que operou. Então foi Deus, em sua bondade, que atendeu. Eu acredito nisso. Você que é um sincero católico, que talvez tenha experimentado milagres na sua vida a quem você atribuiu a santos, qual deve ser a sua postura a partir de agora? Entender que o milagre só é Deus quem opera. E a partir de agora mudar a sua postura, não buscando Maria nem esses santos, mas buscando Cristo, quem a Bíblia estabelece como nosso mediador entre Deus e os homens. Eu sei que não é fácil para quem viveu 30, 40, 60 anos crendo nisso. Eu sei que não é fácil, como não foi fácil para minha mãe, que já estava há 6 décadas na igreja. Mas quando esse evangelho libertador chegou para ela, minha mãe entendeu o que estava acontecendo. E minha mãe, depois dos 60 anos, tomou sua decisão de seguir exclusivamente a Cristo. Hoje minha mãe tem 84 anos de idade, mas é uma mulher temente a Deus, que aprendeu depois dos 60 as verdades da Bíblia e deixou de invocar esses santos que na realidade não estão no céu. Eu espero que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração agora, para que você sinta o desejo de fazer a mesma coisa. Você que é um sincero católico, um homem ou uma mulher temente a Deus, nós temos que nos voltar para a Bíblia, menos para o catecismo. Por quê? Porque o catecismo está cheio de erro. Eu falo isso para você com todo carinho. O catecismo está cheio de erro, está cheio de tradições, está cheio de coisas que não tem na Bíblia, está enganando milhares, enganando milhares. E eu vou dar para você agora mais alguns exemplos de enganos que estão no catecismo. Olha aqui um terceiro exemplo para nós. A guarda do sábado, do 4º mandamento da lei, guardada dentro da arca no Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. E quem é que fez isso? A Igreja Católica Romana. E ela não se excusa, ela assume que ela fez. Olha o que diz o catecismo, na página 568. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Está certo isso? Certo ou não? Certíssimo. Mas olha como se mistura o erro com a verdade. Faça uma declaração verdadeira, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso é verdade, isso é bíblico. Agora, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia, que se segue ao sábado, significa nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Espera aí, 8º dia? A semana não tem 8º dia. A semana só tem 7. Quando você passa pelo 7º, você volta pelo primeiro. Se você tivesse um 8º, teria que ter um 9º, um 10º. E não existe isso. Você percebe como o catecismo começa a confundir a mente das pessoas? Agora o catecismo vai dizer que o 8º dia é domingo e ela continua, o catecismo continua. Para os cristãos, o 8º dia, que é domingo, se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Marcos 2:27, o próprio Cristo diz assim, eu sou o Senhor do sábado. Então o dia do Senhor é o sábado. Aí vem o catecismo e diz, não, o dia do Senhor é o domingo. E a partir daí, a igreja começa a orientar os seus membros a santificarem o domingo. Para reforçar essa ideia, ao longo dos séculos, os papas sempre se posicionaram. E aqui está a carta apostólica Dies Domini, que foi escrita pelo sumo pontífice João Paulo II.
E eu tenho aqui uma cópia dessa carta.